Olá amigos, bem-vindos ao programa Expressão. Hoje é a nossa estreia e eu queria começar agradecendo a Deus pelo privilégio de estar na sua companhia. Obrigado pela audiência e fique conosco, porque hoje nós temos um convidado muito especial e com um assunto para lá de interessante. E por falar em companhia, eu não vim sozinho, né? Vim com o jornalista, com o amigo e jornalista Santiago Lourenço. Doutor, obrigado pelo convite, né? É um prazer muito grande estarmos aqui para trazer sempre um conteúdo positivo para todas as famílias. E claro, né, o nosso programa está começando e olha, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer também a todos os meus familiares, né? E hoje nós não vamos perder muito tempo não, o assunto é muito interessante, Santiago. O nosso convidado também é uma pessoa muito especial. E eu quero aproveitar o máximo da presença dele. Mas eu queria começar com uma pergunta. Você sabe o que é design inteligente? Você já ouviu sobre esse assunto? O que eu quero dizer é o seguinte, esse assunto é tão importante que vai mexer com a sua cabeça, né? Você vai repensar sobre os seus conceitos, sobre a própria vida. É um assunto extremamente interessante e que vai contra algo que é ensinado nas escolas, nas faculdades, mas que há muitas pessoas inteligentes, né, e cientistas que pensam de forma contrária. E para isso nós estamos trazendo hoje, né, o Dr. Marcos Eberlin. Ele é químico espectrometrista de massas, né, uma pessoa muito conhecida hoje, né, no Brasil, internacionalmente também. Ele é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E primeiramente eu queria agradecer a sua presença, né? Estamos muito honrados, estávamos esperando o senhor, inclusive, no aeroporto, o senhor viajando, né, nessa agenda, mas achou um tempinho para parar aí para nos encaixar nessa agenda. Bom dia, professor. Bom dia, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, principalmente falando sobre o design inteligente, essa teoria que tem ganho o mundo, tem revolucionado a ciência, que tem trazido uma nova luz para as nossas origens. Vai ser um privilégio muito grande compartilhar as boas novas do design inteligente com todos os seus ouvintes. Eu queria dizer que o professor Marcos Eberlin, ele coordena o laboratório Thomson, né, da Unicamp, nessa área, ou seja, de espectrometria de massas, que é um dos mais prestigiados, né, e importantes laboratórios do mundo, e também coordena um dos maiores grupos, né, de pesquisa. São mais de 50 alunos, né, na Unicamp. Então tem feito um trabalho fantástico, né? É muito difícil falar do currículo do professor Marcos Eberlin, só mesmo indo na plataforma Lattes para ver o currículo do homem, porque o que ele tem de citação e obras publicadas é algo impressionante. Mas devagarinho nós vamos falando, né, e nos acostumando com o professor. Eu queria perguntar, afinal, professor, o que é, né, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é a teoria do design inteligente? A teoria do design inteligente talvez seja a maior novidade científica que nós temos hoje. É a teoria que fala sobre a questão maior em ciência, sobre as nossas origens. E é uma teoria que se contrapõe ao paradigma vigente hoje em ciência, que diz que nós evoluímos lenta, gradual e sucessivamente através de processos naturais não guiados. E que essa questão já estaria resolvida em ciência. Mas a teoria do design inteligente diz que não, que analisando as principais evidências sobre o universo e a vida, as evidências que emanam da química, da biologia, da bioquímica, e colocando na mesa as duas possibilidades de causas para o universo e a vida, e quando a gente faz uma análise desapaixonada dessas evidências, a teoria do design inteligente diz que a melhor causa, a melhor inferência, o que as evidências científicas apontam, não é para processos naturais não guiados. Não é para o Big Bang, não é para a evolução darwiniana. Mas as evidências hoje apontam todas para uma mente inteligente, um designer inteligente. Evidências, assinaturas da ação de uma mente inteligente no universo e na vida. Então essa é a teoria que a partir dos dados científicos nos mostram que não, que a gente não evoluiu lenta, gradual e sucessivamente, não foram as forças naturais que formaram esse universo, essa vida toda estruturada e sofisticada que a gente conhece,
Mas as evidências são contrárias a tudo isso e apontam como nunca antes para essa mente inteligente, essa obra inteligente, essa assinatura da ação de uma mente inteligente no universo e na vida. Então é essa revolução, a contra-revolução do design inteligente, que coloca a ciência de novo com essa visão bidimensional. E nessa visão bidimensional, analisando as duas possibilidades, a gente vê que realmente uma mente inteligente, consciente, consistente, coerente orquestrou o universo e a vida. Doutor Marcos, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu gostaria de saber o que é a reação de Eberlin, já que o senhor tem esse sobrenome. Muito bem, Santiago. Essa reação de Eberlin durante o meu pós-doutorado na Universidade de Purdue, eu estava ali analisando, fazendo reações íon-molécula na fase gasosa, e descobri uma nova reação, uma reação muito importante do ponto de vista analítico. Ela é uma reação que é feita entre íons e moléculas na fase gasosa, mas tem várias aplicações. Aplicações para você analisar a estrutura de moléculas, diferenciar isômeros. E como é uma reação nova, que nunca tinha sido antes observada, uma vez se escreveu um review e se colocou o nome do seu descobridor, a reação de Eberlin. E tem sido um privilégio muito grande investigá-la, porque cada vez que a gente avalia essa reação, mais e mais aplicações vão aparecendo. Então, essa reação, uma reação que tem uma nova estratégia do ponto de vista químico, e que permite várias aplicações no campo da química para a análise de estruturas de moléculas. Quer dizer, hoje quem estuda um livro de química, lá vê reação de Eberlin, logo vai pensar que é um americano, né? Tudo vem dos americanos e não sabem que Eberlin é de um brasileiro. Aliás, o professor Marcos Eberlin, ele é um pesquisador de maior produtividade, né, e inserção internacional da Unicamp, com mais de 650 publicações e milhares de citações. Então, realmente, é um profissional de alto nível, né, um cientista. E, mais uma vez, obrigado, né, pela sua presença. E eu gostaria de pegar um pouco mais aí sobre o design inteligente. Será que eu ouço falar algumas pessoas, né, que não seria ciência, né, que isso tem relação com a religião? Como que o senhor fala a respeito disso, né? Entre ciência e religião, se é ciência, se não é, como que o senhor refutaria esse tipo de acusação, né, contra o design inteligente? Siddhartha, esse talvez seja a crítica mais comum que se faz sobre a teoria do design inteligente, que ela seria ciência, que ela seria religião e não ciência. Mas isso é uma propaganda enganosa. Na realidade, é o contrário. Eu costumo dizer que a teoria do design inteligente é ainda mais ciência do que a ciência que a gente faz hoje. Então, mas quais seriam as evidências disso? Olha, veja só, Siddhartha, hoje, o que acontece hoje em ciências? A ciência fechou questão com o naturalismo filosófico. A ciência naturalista só vê matéria, energia e espaço. E partindo do pressuposto que só existe energia, matéria e espaço, ela avalia o universo e a vida, as possíveis causas, e decide por energia, matéria e espaço. Isso não é uma boa ciência, é uma ciência que tem pressupostos, uma ciência que já parte de uma ideia de que só exista matéria, energia e espaço. Então, a teoria do design inteligente, ela não só não é religião, como é melhor ciência, porque ela não parte desse pressuposto. Ela diz, olha, pode ter sido matéria, pode ter sido energia, pode ter sido junto o espaço que criou o universo e a vida, sim, mas existe uma outra possibilidade, a causa inteligente. Então, a teoria do design inteligente, ela não fecha a questão numa causa só, ela coloca as duas causas na mesa, as forças naturais e a mente inteligente. Partindo de pressuposto nenhum, ela analisa essas duas causas,
ela vê quais são as evidências a favor da causa inteligente, a favor de processos naturais não guiados, ela vê quais seriam as evidências contrárias às forças naturais, contrárias à ação de uma mente inteligente, e avaliando as duas possibilidades, ela verifica que as evidências são favoráveis, extremamente favoráveis à mente inteligente e extremamente contrárias às forças naturais. Isso que é fazer ciência. Você não pode, em ciência, partir de pressupostos. E a gente joga o jogo da ciência plenamente. Partimos de pressuposto nenhum. A gente não acha que foi uma mente inteligente e vai lá descobrir na ciência. A gente não acha nada. Na teoria do design inteligente, nós estamos ali para avaliar os dados e colocar as duas causas possíveis na mesa. E, a partir da avaliação dessas causas, procurar a melhor inferência. Então, é por isso que eu digo que ela não só não é religião, mas é a melhor ciência. É a ciência com C maiúsculo. A ciência que a gente deveria estar fazendo, mas não faz hoje com o naturalismo filosófico. Então, essa crítica não pega. É uma crítica feita para tentar desqualificar a teoria do design inteligente, porque não se consegue refutar as suas teses. Mas quando a gente percebe que é a ciência com C maiúsculo, e quando a gente avalia as evidências dentro da luz do design inteligente, dessa nova observação dos dados científicos, a gente percebe que a gente estava enganado com as forças naturais e que realmente a melhor inferência para a causa primeira do universo e da vida seria hoje, em ciências, uma mente inteligente. Doutor, posso dar um recadinho? Por favor. Então vamos lá, deixa eu falar com você da Academia Monte Castelo. Atenção, seja um profissional de segurança privada. Agora, Limeira e toda a região contam com uma academia especializada em curso de formação, reciclagem e especialização de vigilantes. A Academia Monte Castelo, uma escola completa com modernas instalações, estande de tiro indoor automatizado e uma equipe de instrutores altamente capacitados com especializações no Brasil e no exterior. Não perca tempo, invista na carreira de vigilante, a profissão que mais cresce no Brasil. Mais informações na Academia Monte Castelo, Escola de Formação de Vigilantes, na Rua Laurente Cia, 94, no Jardim Porto Real 4, em Limeira, ao lado da empresa Pralana. Telefone 3444-2466 ou acesse academiamontecastelo.com.br. Academia Monte Castelo, o seu futuro está aqui. Professor Marcos Erbelin, o flagelo bacteriano, conhecido como o mascote, é conhecido como o mascote da TDI, a teoria do design inteligente? Isso sim, Santiago, é exatamente isso. Nós temos na teoria do design inteligente várias linhas de evidências científicas para a gente consolidar as nossas teses. E uma delas é o flagelo bacteriano. Se você se lembra das bactérias, você vai recordar que há uma cauda nessas bactérias. E essas caudas são utilizadas para a locomoção das bactérias. E o que move essas caudas é um motor. É um nanomotor molecular. Além disso, a máquina mais espetacular conhecida nesse planeta. É um motor formado por dezenas de complexos proteicos. A gente às vezes fica pensando, né, o motor da Ferrari, nossa, que motor fantástico. Mas, Santiago, o motor do flagelo bacteriano é muitas vezes mais sofisticado e espetacular que qualquer máquina conhecida pelo homem. Ele, para movimentar uma simples bactéria, ele roda até 100 mil rotações por minuto. Ele é constituído de diversas partes, são rotores, são todas as partes que nós encontramos no motor feito pelo homem estão ali naquele nanomotor molecular. Ele tem marchas, ele tem ponto morto, tem primeira. Ele, para inverter o sentido da rotação, ele inverte em 1/4 de volta. Ele se autoconserta em pleno funcionamento.
Então é um motor de extrema sofisticação, de extrema inteligência, e o que a gente diz também na teoria do design inteligente, de uma complexidade altíssima e que a gente não pode reduzir. Então, como formar lenta, gradual e sucessivamente num processo evolutivo uma maravilha de tecnologia como essa? Não seria possível. Então, esse é o mascote número 1 da teoria do design inteligente. Um dos pais da teoria do design inteligente, um dos que mais divulgaram a teoria do design inteligente no mundo, Michael Behe, usou esse exemplo. E ele é conhecido no mundo todo. Um motor espetacular, extrema sofisticação, que dá evidências muito claras e muito fortes, viu, Santiago, de que realmente uma mente inteligente orquestrou toda essa maquinaria que a gente encontra na vida e da qual o flagelo bacteriano é um exemplo. A gente tem N exemplos que nos deixam realmente indesculpáveis sobre a causa da vida. Vou fazer uma pergunta, professor. A sua palestra no primeiro congresso do design inteligente foi sobre a informação bioquímica como o terceiro elemento da vida e como prova irrefutável de design inteligente. Prova irrefutável. Existe isso, professor? Quando eu propus, viu, Siddhartha, esse tema, eu vi que foi um zum por aí, né? Um mimimi e tal. Eu falei assim, nossa, como é que o Marcos pode chegar lá e falar que existe uma prova irrefutável? Eu acho que existe sim. Eu acho que não foi um exagero, não. Porque a gente tem, quando a gente tem em ciências uma evidência muito forte, e quando a gente, a partir dos nossos conhecimentos, com tudo que a gente avalia em ciência, a gente consegue estabelecer uma lei, a gente tem uma evidência irrefutável. Então, nós temos a lei da gravidade. Eu acho que ninguém vai duvidar de que as coisas, quando são jogadas para cima, caem para baixo. Porque existe essa lei, a lei da gravidade, que nos deixa indesculpáveis em relação à queda para baixo. E quando eu falei sobre a teoria da informação, existem leis muito bem definidas sobre a teoria sobre a informação. E essas leis sobre a informação nos deixam com uma prova extremamente segura, uma prova que não há como se refutá-la em termos de uma ação inteligente. A gente sabe que vida é igual a vida, a gente sabe em ciências que vida é igual a matéria mais energia, mas ela também a gente tem que colocar nessa equação mais informação. E informação é imaterial, ela independe de matéria, ela independe da energia. Você não consegue, você consegue transformar energia em matéria, matéria em energia, mas você não tem como, a partir de matéria e energia, acessar a informação. E as leis da informação todas apontam para a necessidade imperiosa de uma mente inteligente para estabelecer a informação, estabelecer os códigos, a estabelecer os símbolos, a ordenação desses códigos, toda a inteligência, a arbitrariedade necessária para você montar a informação da vida. Então, o código da vida nos deixa indesculpáveis e fornece evidências irrefutáveis da ação de uma mente inteligente. Eu coloquei bem isso na minha palestra. Se alguém quer discordar da evidência que a informação produz sobre a ação de uma mente inteligente, teria que refutar as leis da informação, o que é extremamente difícil, praticamente impossível. Por isso que a informação derruba a possibilidade da vida ter sido gerada por processos naturais não guiados e produz essas evidências irrefutáveis mesmo da ação de uma mente inteligente. Ok. Pois não, doutor, quero dar uma dica importante para você que está procurando uma clínica moderna em ortopedia. A dica é a Clifol Ortopedia, uma referência regional. A Clifol faz todos os procedimentos para manter a sua saúde em dia. Tratamento especial para os casos de artrose e osteoporose. Realização de pequenas cirurgias com excelente padrão de atendimento. Instalações próprias em área de mais de 1.000 metros quadrados. A Clifol possui um sistema de raio-x digital, o mais moderno do Brasil. Os trabalhos são comandados pelos experientes profissionais, Dr. César Cortez e Matheus Cortez.
Clifol Ortopedia, na Rua Senador Vergueiro, 805, no centro de Limeira. Telefone 3442-4151, doutor. Tudo bem. Bom, eu queria fazer uma colocação minha, né? Ficou claro que a teoria do design inteligente, ela vai contra a evolução, ou contra a teoria da evolução, que tem como base A Origem das Espécies, né, que é a obra de Charles Darwin, que hoje já está com mais de 150, acho que 156 anos. E não é uma discussão nova, né, professor? Isso vem já de longa data, mas isso tem se intensificado, essa é a minha pergunta. Ou seja, hoje há uma aceitação maior contrária, né, como o Behe, me parece, que é o autor do livro A Caixa Preta de Darwin, é isso? Como que está entre os cientistas? Essa discussão se acirrou, ela está mais intensa ultimamente? Qual que é a tendência? Olha, Siddhartha, ela foi proposta há 150 anos atrás, a teoria da evolução. E ela foi se estabelecendo lentamente em ciências. E a gente poderia dizer que talvez há 10, 15 anos atrás, ela atingiu quase que um consenso científico, de que realmente a gente teria evoluído por processos naturais não guiados, o Big Bang teria criado o universo e tudo mais. Só que nos últimos anos, principalmente, os estudos em química, em bioquímica, a microscopia, o desvendar de como funciona a vida do ponto de vista atômico e molecular, trouxeram uma quantidade imensa de novas informações de como a vida e o universo funcionam. E ao desvendar-se essa caixa preta de Darwin, que é a vida, se percebeu ali sistemas de extrema complexidade, e uma complexidade que não se pode reduzir, o que não daria para ser formado através de processos naturais não guiados. E da qual Darwin não tinha naquela época, né? E Darwin não tinha a menor ideia de que isso existia, porque ele não tinha acesso à célula. A microscopia naquele tempo o aumento era muito pequeno. A gente hoje aumenta milhões e milhões de vezes, a gente vê praticamente ao nível atômico e molecular como toda essa maquinaria funciona. A gente já descobriu no DNA uma informação de extrema sofisticação. São vários e vários códigos. Não é só você ler a informação da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. A gente vê que a informação está zipada, encriptada no DNA. Ela é transmitida através do RNA, ela é lida pelos ribossomos. O ribossomo é uma maquinaria fantástica. Ela é a única espécie, única estrutura nesse universo que consegue ler a informação do DNA, transformando em proteínas. Nós vimos também processos de antevidência, extremamente genial na célula, problemas que a célula enfrentaria e que foram resolvidos de antemão, coisa que processos naturais não guiados jamais poderiam antever os problemas. Então foi toda essa descoberta recente que trouxe uma insatisfação muito grande com a teoria, com a evolução, com os conceitos introduzidos por Darwin, Stanley Miller, evolução química e tudo mais, e começou a haver uma incomodação muito grande na academia. Olha, gente, parece que não foram as forças naturais, e tudo isso aponta para uma mente inteligente. Então essas evidências não só foram contrárias a um processo evolutivo, mas foram extremamente favoráveis à ação de uma mente inteligente. É por isso que hoje há uma discussão no mundo inteiro, por isso que hoje nós temos uma sociedade brasileira do design inteligente, existem sociedades pelo mundo todo, a discussão já tomou conta do Brasil, tomou conta da Europa, dos Estados Unidos, os blogs, os sites por aí, as universidades estão organizando simpósios, seminários, congressos, porque a gente quer descobrir a verdade. A gente quer, com a ciência, analisar os dados e descobrir a verdade. A gente não quer defender o naturalismo filosófico, a gente não quer defender nenhum tipo de crença, nenhum tipo de posição filosófico-teológica, a gente quer seguir os dados, aonde quer que eles nos levem. E os cientistas incomodados e cientes da sua obrigação de, ao analisar os dados, realmente verificar qual é a melhor inferência, estabeleceram essa teoria e a discussão tomou conta. A impressão que tem é que houve um pacto, né? Nós vamos colocar dessa forma da teoria da evolução e fechar a discussão, não querem mais entrar no assunto.
Com o darwinismo, né, realmente, até se diz que a ciência fez um pacto com o naturalismo filosófico. É matéria, energia e pronto. Mas a gente diz que o maior chefe em ciência não são os cientistas, não é um ganhador de prêmio Nobel. O maior chefe da ciência são os dados científicos, é o doutor dados científicos. E esse doutor, quando ele resolve, né, dar uma ordem, a gente tem que seguir. E a ordem hoje dos dados é essa, não foram as forças naturais, gente. Foi uma mente inteligente. Todas as evidências apontam que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Maravilhoso. Santiago. Maravilha. Vamos falar agora da Brasil Batistella Construtora. A Brasil Batistella Construtora vem em uma curva crescente há 33 anos, diversificando seu portfólio de obras e sempre oferecendo a melhor qualidade com alternativas sustentáveis. Esta visão tem se revertido em um sólido posicionamento da empresa na região e em todo o Brasil. As recentes obras residenciais unem experiência, versatilidade, grande aproveitamento dos espaços e muita criatividade, entregando locais exclusivos e que realmente fazem a diferença no bem-estar das pessoas. Tudo isso com credibilidade que a Brasil Batistella conquistou ao longo da sua história. Outro destaque são as obras corporativas da Brasil Batistella Construtora, reconhecidas em todo o país, entregando desde empresas de diversos portes, indústrias, comércios e centros educacionais, até hospitais, atingindo públicos distintos que confiam na marca como garantia de obras entregues no prazo com qualidade. Por isso, a Brasil Batistella Construtora tem orgulho de sua história e da palavra que hoje define a empresa: confiança. Vamos ao intervalo, doutor? Mas fica aí, nós voltamos já já. Estamos de volta entrevistando aqui o professor Marcos Eberlin, que é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, é de grande prestígio internacional, foi presidente por 8 anos da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas e hoje é também o presidente da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas. Bem, como o assunto é extremamente interessante, eu fiz algumas anotações, professor, eu gostaria, o senhor falou numa mente inteligente, né? Então, eu queria fazer uma pergunta. As explicações científicas não deveriam ser limitadas a causas e processos naturais, os quais a ciência tem acesso? Siddhartha, essa é outra falácia do naturalismo filosófico, que tenta excluir por decreto a possibilidade da gente avaliar a ação de mentes inteligentes. É óbvio que a ciência só lida com matéria, energia e espaço. Ela consegue acessar só matéria, energia e espaço. Mas a ação inteligente deixa assinaturas da sua intervenção no universo e na vida, através de matéria, energia e espaço que nós temos acesso. Então, nós não vimos essa mente inteligente criando o universo e a vida, mas nós temos hoje o produto da sua ação, o universo e a vida. E a ciência tem pleno acesso à investigação do universo e a vida. E através da investigação do universo e da vida, nós podemos verificar se ali existem assinaturas que apontam ou para a ação de processos naturais não guiados como a sua causa, ou para a ação de uma mente inteligente. Então eu costumo dizer, é como se a gente encontra um pendrive. Então a gente pega aquele pendrive, olha para o pendrive e a gente pode dizer, olha, será que processos naturais não guiados criaram esse pendrive? A gente coloca o pendrive no nosso computador, na porta USB, e vê ali softwares, a gente vê ali todo um sistema de informação, toda uma assinatura muito evidente de uma mente inteligente. Então nós mostramos o quê? Matéria e energia, o pendrive conectado dentro dos nossos computadores.
mas a gente viu ali assinaturas da ação de uma mente inteligente, de um programador, o código binário e tudo mais. Então essa é uma falácia que a evolução, os darwinistas, o materialismo filosófico tenta limitar a ação da ciência e excluir por decreto a possibilidade de a gente investigar a ação de uma mente inteligente. Mas não se deixe enganar por essa falácia. A ciência tem sim mecanismos para, ao investigar a obra, tentar encontrar ali assinaturas de uma mente inteligente. E quando ela não se deixa enganar por essa falácia e coloca as duas possibilidades sobre a mesa, ela nitidamente enxerga ali sinais claríssimos de que realmente foi uma mente inteligente. Foi a mente inteligente que fez o software da vida, foi a mente inteligente que orquestrou toda a sincronia do flagelo bacteriano, todas as partes funcionando sincronizadamente. Foi a mente inteligente que de antemão verificou os problemas que a vida enfrentaria e já providenciou as soluções. Então não resta dúvida de que realmente a ciência, ela só não opta hoje pela mente inteligente porque ela exclui essa possibilidade no início, por decreto. A gente não deveria estar fazendo isso. É aquela ciência preconceituosa, aquela ciência de menor qualidade que nós fazemos hoje. E é a ciência, em sua plena essência, da teoria do design inteligente que recoloca a tese da mente inteligente sobre a mesa, leva a ciência de novo às suas origens e leva a ciência a dar hoje a resposta certa. A resposta certa não é a ação de forças naturais não guiadas. A melhor inferência hoje, com os dados científicos que nós temos, com as metodologias científicas que nós podemos usar, é que realmente uma mente inteligente fez tudo isso, orquestrou o universo e a vida. E a gente, como cientista, tem que ser honestos o suficiente, viu, Siddhartha, viu, Santiago? Honestos o suficientes. Gostando ou não dessa conclusão, concluímos pelos dados científicos. Uma mente inteligente fez tudo isso, gostemos ou não. E essa é a mensagem que a gente tem que dar para as pessoas que pagam os nossos impostos, que financiam a ciência. Descobrimos a causa do universo da vida, uma mente inteligente. E essa história do Big Bang, afinal? Então, não começou com uma explosão? Siddhartha, tem gente que, inclusive, gosta da teoria do Big Bang, porque, olha, se teve um início, então teve alguém que deu um início, né? Mas gosto não é um critério científico. A gente não deve apoiar uma teoria porque a gente gosta ou não gosta dela, como o naturalismo hoje faz, naturalismo filosófico. E a teoria do Big Bang, ela na realidade é uma cascata de milagres. Ela começa com toda a matéria, energia, espaço e tempo aprisionado numa partícula primordial que deveria ficar aprisionada em si mesma eternamente. E de repente essa partícula primordial resolve explodir, a primeira explosão, o primeiro bang. Depois tem mais um bang, então é Big Bang Bang. E essa nuvem gasosa em expansão que nós observamos na teoria do Big Bang é uma nuvem formada de átomos de hidrogênio e hélio. E esses átomos de hidrogênio e hélio, Siddhartha, para formar o universo, teriam que se condensar em estrelas. Então, uma força simétrica, esférica, descomunal, teria que pegar esse gás e comprimir em estrelas. E ninguém sabe de onde veio essa força, mais um milagre. O universo deveria ser constituído de matéria e antimatéria. A gente só vê matéria, a antimatéria simplesmente desapareceu, sumiu. Metade do universo sumiu. Se as estrelas de alguma forma se formaram e elas explodiram para formar o pó cósmico que se condensou em planetas, nós devíamos ter um universo repleto de buracos negros. E a gente não vê quase nenhum, talvez tenha um no centro da nossa galáxia. Aí a gente vê um sistema solar totalmente estruturado. O momento do sistema solar deveria estar no Sol, a massa versus velocidade, mas ele está todo nos planetas, no lugar errado. Então a teoria do Big Bang realmente ela é uma cascata de milagres, eu digo que milagres sem santo, pior ainda, e muito difícil da gente acreditar racionalmente. A gente só aceita a teoria do Big Bang porque o naturalismo filosófico diz, ora, foram as forças naturais. E a melhor explicação que se encontra, a menos pior, é a do Big Bang.
Mas não se deixe enganar. As evidências da ação de uma mente inteligente orquestrando o universo também são fortíssimas. Então, foi uma mente inteligente que criou. Não foi uma grande explosão e, por acaso, tudo isso se organizou. A sofisticação e os dados, as evidências que nós temos são todas contrárias a essa grande explosão casuística. E são todas favoráveis à interferência, à organização, à estruturação do universo por uma mente inteligente. Santiago? Olha, doutor, deu até fome agora, hein? Eu quero dar um recado importante para você. Olha, quando for realizar aquela reunião com os amigos, aquele momento com a família, ou mesmo quando bater aquela fome, dê uma ligadinha na Pastelaria do Luiz, 3441-3025. Nesse telefone você vai pedir o delicioso pastelzinho do Luiz e a melhor esfirra de toda a região. Basta ligar e em menos de 30 minutos chega o produto fresquinho até você, feito pelos melhores profissionais, tá? Deu água na boca? Então anote aí para você ligar. 3441-3025. O pastelzinho do Luiz é tradicional em Limeira. São vários sabores para você experimentar. Carne, queijo, frango, calabresa e muitos outros. E a esfirra é a mais crocante e recheada da cidade. Pastelaria e Esfirraria do Luiz, Rua Santa Josefa, 105 Limeira, telefone 3441-3025. 3441-3025. Doutor. Bom, eu quero fazer uma pergunta. Até peço perdão pela simplicidade dela. Mas eu tenho algum parentesco com os chimpanzés? Siddhartha, eu não sei o que você acha, mas os dados científicos... Eu acho que não. Você acha que não, né? Mas os dados científicos que a gente deve obedecer como cientista... dizem que absolutamente não. Não há nenhuma possibilidade do ser humano ter uma ancestralidade símia comum com os chimpanzés. Talvez os nossos ouvintes estejam espantados com isso, né? Você lê todos os dias na Isto É, na Super Interessante, você vê o Fantástico, as reportagens com cientistas, dizem que está mais provado do que a gravidade, né? De que nós somos primos dos chimpanzés, ou que os chimpas seriam os nossos manos, né? Mas quando a gente vai avaliar os dados científicos, a gente verifica que isso é muito mais boato do que fato. Teriam que encontrar um ancestral e calhou de ser os chimpanzés, porque talvez seja mais parecido com a gente. Eu não acho, eu não vejo nenhuma semelhança, mas alguma coisa morfológica. Mas a gente vai ver os dados científicos, Siddhartha, a gente vai ver o nosso código genético, ele é 33% diferente dos chimpanzés. Eles dizem que é 2, 3, mas não é 33%. Os dados mais recentes mostram isso. Nós somos 80% diferentes em termos de proteínas. O cromossomo Y dos chimpanzés, aquele dos machos, né, dos homens, que define as características dos machos, o que acontece? Em relação aos chimpanzés e os humanos, sequenciaram recentemente, são 100% diferente. Eles são tão contrastantes que falaram, é tudo diferente. Nós temos a possibilidade de ter evoluído quando nós temos um cromossomo inteiro totalmente diferente de forma alguma. As formas transicionais, aqueles elos perdidos que eles encontram, o homem de Piltdown, Neandertal e tantos outros elos perdidos, o que o tempo mostrou? Aquilo lá ou foi uma fraude, juntaram ossos, ou foi um grande engano. A ancestralidade símia comum é derrubada pelo registro fóssil. As formas transicionais simplesmente não estão lá. Então, olha, é diferente em proteína, diferente em código genético. A ancestralidade comum simplesmente foi refutada pelos dados científicos. Tanto que, de vez em quando, aparecem outras teorias. Alguns dizem, olha, a gente é muito mais parecido com os porcos do que com os chimpanzés. E aí, outro dia, surgiu uma teoria de que, na realidade, nós somos reprodutos do cruzamento de um ancestral símio com uma porca. Olha só, que coisa, né? Foi um absurdo isso. Porque há um desespero geral para tentar se encontrar esse ancestral dos humanos. Mas os dados simplesmente refutam qualquer possibilidade da gente ter uma ancestralidade símia com os chimpanzés. E é interessante,
Santiago, você deve se lembrar, há algum tempo houve uma ofensa racial a um jogador de futebol, né? E nas redes sociais todos colocavam, somos todos macacos, quer dizer, somos macacos... Daniel Alves. Coisa nenhuma, né? Somos macacos, coisa nenhuma. Mas, professor Marcos, o senhor é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, também conhecida como TDI Brasil. E quais são os seus planos, né, como presidente? Aquele que tem como me filiar? Como que funciona essa sociedade? A Sociedade Brasileira do Design Inteligente nasceu com o nosso primeiro congresso, ano passado. Nós tivemos ali no The Royal Palm Plaza, em Campinas. Nós reunimos 360 pesquisadores, acadêmicos. E foi um sucesso muito grande, várias palestras e tudo mais. E ali foi criada a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E quais são os planos? O plano é expandir essa sociedade. O plano é divulgar a teoria do design inteligente para que as pessoas conheçam a verdade dos fatos. E a gente tem percebido que, à medida que a gente vai divulgando a teoria do design inteligente, mais e mais pessoas vão se afiliando. E nós temos hoje mais de 500 membros já. A gente quer chegar até o final do ano com 1.000 associados. E o plano é bastante ousado. A gente quer ser simplesmente a maior sociedade científica do Brasil. E temos tudo para isso, porque os dados estão do nosso lado. A gente não tem como não dizer que realmente as evidências na ciência em geral apontam como nunca antes, de uma forma clara e evidente, de que uma mente inteligente fez tudo isso. Imagino que seja um grande desafio, né? Porque ofensas de toda da parte, a gente pesquisa na internet chamando até de pseudocientistas, né? Como que o senhor vê isso aí? Olha, se a teoria do design inteligente é uma pseudociência, viva a pseudociência. Então vamos fazer pseudociência todos nós. Eu costumo dizer, por exemplo, que se eu sou um pseudocientista, o maior cientista de todos os tempos do Brasil também foi César Lattes. César Lattes, sem dúvida nenhuma, ele não ganhou um prêmio Nobel, mas ele deveria ter ganho 2 prêmios Nobel. Olha só. Não deram para ele por questões políticas e tudo mais. Mas a gente vê as entrevistas do César Lattes, o que ele falou sobre o universo e a vida. Tem uma entrevista muito famosa para o jornal da Unicamp. O César Lattes, ele disse claramente, eu não acredito no Big Bang, não acredito na evolução, eu acredito que uma mente inteligente fez tudo isso. Então o César Lattes era um defensor da teoria do design inteligente. O César Lattes era um pseudocientista como eu, então sou um pseudoquímico, o César Lattes é um pseudofísico. Não é. Eu acho que a gente faz uma ciência livre de preconceitos, uma ciência muito mais autêntica do ponto de vista de que nós colocamos as duas opções na mesa e a gente segue os dados e opta por uma mente inteligente. Então não é pseudociência não, é uma ciência de altíssima qualidade, a ciência com C maiúsculo, que a teoria do design inteligente se propõe a fazer. Nós estamos resgatando a ciência de um grande equívoco, de um grande erro, desse pacto que se fez no passado, de se fechar com matéria, energia e espaço. Isso foi um grande equívoco, um grande erro, que a teoria do design inteligente procura eliminar da ciência esse erro e que a gente progrida ainda mais, tendo a nossa visão aberta para verificar, foram forças naturais, foi uma mente inteligente, que a gente seja honesto o suficiente para avaliar as duas causas e apresentar para a sociedade a melhor inferência. Santiago. Hora de falar da comunidade terapêutica Valentes de Davi. A situação mais triste e desagradável para uma família ter uma pessoa viciada em drogas em casa, não é mesmo? Por isso, existe a comunidade terapêutica Valentes de Davi. Um lugar amplo onde o dependente químico terá todas as possibilidades de se recuperar e dar a volta por cima. Terapias em grupo e individuais, trabalho religioso e de libertação, palestras, atendimento psicológico e contato diário com a natureza e terapia no campo, além de muitas outras atividades. Recupere agora essa pessoa que você tanto ama e dê a ela uma nova oportunidade na vida com respeito e amor ao próximo. Se as drogas estiverem atrapalhando, é hora de acionar a comunidade terapêutica Valentes de Davi. 98143-9812. 98143-9812. Uma oportunidade para uma vida melhor. Professor, uma pergunta também que
me veio aqui à mente. A questão dos vírus e das bactérias, eles não evoluem, não existe uma resistência que as bactérias adquirem em relação a algumas drogas? Isso não seria uma evolução? Não estaria ligado a esse processo? Siddhartha, é um excelente exemplo, eu acho que vai ser bem didático também para todos os seus ouvintes entenderem. Esse é, eu acho, talvez o maior problema que os cientistas enfrentam. Quando eles observam que um vírus e uma bactéria adquiriram resistência à droga, eles falam, nossa, olha, mudou, evoluiu. Então, se aquela pequena evolução ocorreu, talvez, não é, esse mesmo processo tenha criado a bactéria. Esse mesmo processo tenha criado a vida como um todo nesse planeta. Então, é uma extrapolação que se faz de uma observação de uma pequena mudança. E agora, que mudança é essa que ocorreu? Um vírus evoluído, ele tem uma nova proteína, ele tem uma nova maquinaria, ele resiste àquela droga, porque agora ele tem um novo motor molecular, ele tem um novo equipamento ali de digestão de drogas, ele desenvolveu uma enzima que digere aquela droga. A gente percebe que não, Siddhartha. É realmente o que aconteceu com aquele vírus, ou com aquela bactéria, que eles dizem evolution in action, mudanças extremamente sutis. Na realidade, o que o vírus faz, ele nocauteia partes do seu metabolismo. Então, é uma guerra de trincheira. A droga está pegando o braço, ele corta o braço. A droga está pegando a perna, ele corta a sua perna. E, com isso, ele consegue escapar daquela droga. Então, na realidade, nada de novo aconteceu. Ele se adaptou àquela droga, ele mexeu na sua informação genética já pré-existente para se adaptar àquela droga. E aí ele consegue sobreviver. Mas todos os estudos mostram que se você pega um vírus mutante e um vírus selvagem, tira a droga, em 2, 3 gerações o vírus selvagem já predomina, mostrando que a vida original ela é muito mais sofisticada do que o vírus mutante. Então não houve evolução ali do ponto de vista do que a gente deveria esperar para um processo que de matéria inanimada gerou todas as formas de vida nesse planeta. Não houve criação de novas proteínas, não houve criação de novas máquinas. Então o processo ali foi simplesmente de adaptação, de diversificação e já usou toda uma informação genética pré-existente. Então os vírus e as bactérias, a sua resistência à droga, nada mais mostra do que, novamente, a ação de uma mente muito inteligente, que já deixou ali mecanismos para que ele pudesse resistir às mudanças do meio ambiente. E de que realmente nada de novo se cria na vida e no universo em termos de maquinaria, proteínas e moléculas relevantes. Há uma diversificação, mas jamais uma evolução como o processo darwiniano propõe. O que mostra que a gente está com a opção errada. A inferência está errada. Os processos naturais não formaram a vida. Foi realmente uma mente inteligente, desde o início, orquestrando toda essa maquinaria, toda essa informação que permite a esse vírus, essa bactéria, resistir às drogas. Faltou falar do registro fóssil, né? O registro fóssil, por exemplo, não seria uma prova sólida, né, desse processo evolutivo das espécies. O que o senhor falaria sobre o registro fóssil, que é tão invocado pelos cientistas? Siddhartha, o registro fóssil, sem dúvida, talvez seja a maior fonte de investigação científica sobre a origem da vida. Porque a gente imagina que o registro fóssil seja simplesmente, né, um museu da vida. Toda a história da vida desse planeta estaria ali registrado. E os defensores do darwinismo, do naturalismo, dizem que o registro fóssil é a maior evidência para a evolução. Mas quando a gente vai estudar o registro fóssil, a gente vê que não, que na realidade o registro fóssil é a maior pedra no sapato da evolução. Tudo que a gente deveria encontrar no registro fóssil, a gente, segundo um processo evolutivo darwiniano, a gente não vê. As formas transicionais simplesmente não estão lá. Nós temos na base do registro fóssil mais formas básicas de vida do que nós temos hoje. O que aconteceu nesse planeta foram extinções e não o aparecimento de novas formas básicas de vida.
A árvore da vida simplesmente está de cabeça para baixo. O que nós vemos ali é que espécies surgem nesse planeta e desaparecem, algumas desaparecem simplesmente da mesmíssima forma do que elas vieram, mudanças tênues. A gente tem fósseis vivos, como o selacanto, que se imaginava que teria sido extinto há 200 milhões de anos atrás, e que teria sido a forma transicional entre os peixes e os anfíbios. Aí se encontra hoje, né, o selacanto, depois de 200 milhões de anos, foram pescar e pescar o peixe, e ele é praticamente idêntico a um selacanto de 200 milhões de anos atrás, mostrando que em 200 milhões de anos atrás a evolução praticamente não alterou absolutamente nada no bicho. Ele continua da mesma forma. É praticamente inalterado, algumas mudanças de comprimento, cor, mas diversificações que a vida simplesmente sempre exibe. Então nós temos no registro fóssil evidências claras, por exemplo, a explosão cambriana. Você vai no registro fóssil, não tem vida, de repente toda a vida exuberante surge numa única camada no Cambriano. Então há ali no registro fóssil evidências muito fortes de que realmente a evolução jamais ocorreu como se propõe nesse planeta. E que o surgimento explosivo de vida, como na explosão cambriana, mostra que alguém colocou tudo isso lá, colocou tudo junto para funcionar desde o início, um tudo ou nada da vida. E só poderia ter sido uma mente extremamente inteligente, que sabia química como ninguém, biologia como ninguém, bioquímica como ninguém, para montar tudo isso, botar para funcionar nesse planeta. Interessante. Eu particularmente não creio, né, na evolução. Com todo respeito àqueles que são evolucionistas, eu acho uma história um tanto quanto absurda, né? Respeito, mas não creio nessa história de que um mamífero, enfim, veio de animais marinhos e que o peixe saiu da água e não morreu, né, e evoluiu para outra forma de vida, enfim. Eu acho que, usando meu sobrenome, né, o leão sempre já nasceu, leão sempre leão foi leão. Né? Leão Peixe sempre, é peixe. Peixe é peixe, né? O elefante já nasceu elefante. Mas, enfim, estamos com o nosso tempo já esgotado. Tem um recado aí, Santiago? Tem mais um ainda. Tem mais um ainda? Então manda bala. Vamos lá, deixa eu falar para você, meu amigo, minha amiga, você que gosta de qualidade. Olha, esse é um recado todo especial então para você, tá? Qualidade, variedade, principalmente de economia, né? Eu tenho uma dica toda especial. O Supermercado Paulistão, o melhor lugar para você fazer as suas compras. Uma das redes que mais crescem no interior do estado, onde você encontra tudo o que você precisa para a sua casa. Além de hortifruti, açougue, padaria próprios, o Paulistão tem produtos das melhores marcas com preços super especiais e ofertas imperdíveis todos os dias. Vale a pena conhecer o Supermercado Paulistão de Limeira, que fica na rua 25 de março, 310, na Boa Vista. No Paulistão tem ofertas todos os dias tem ofertas lá no Paulistão, doutor. Maravilha. Bom, eu queria agradecer a sua presença. Eu queria falar do livro, né, da obra Fomos Planejados, que eu tenho certeza que é para enterrar, né, junto com o BIR, acabar com a origem das espécies de Charles Darwin, mas um livro muito interessante que já não está totalmente concluído, mas já tem em PDF, né, o professor Marcos Eberlin disponibiliza até pelas redes sociais. Ele é muito generoso nesse ponto e gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa obra maravilhosa que é o livro Fomos Planejados. Siddhartha, eu quando comecei a defender a teoria do design inteligente, a gente percebe que há uma carência enorme de literatura que defenda essa posição. E há uma carência enorme de literatura que coloque as dificuldades da teoria darwinista, que são varridas para debaixo do tapete da ciência, né? Não se comenta sobre isso. E eu falei, vou escrever esse livro, está na internet, é um e-book, você coloca lá Fomos Planejados, você vai encontrar. É um trabalho que consumiu, né, bastante da minha energia, mas a gente está terminando, e é uma obra que deve
reestabelecer a verdade científica. Eu espero que ajude a muitos de vocês a perceberem realmente para onde que as evidências científicas apontam sobre a maior questão de todos os tempos, a origem da vida do universo, o nosso destino, né, final, da onde viemos, para onde vamos. Leia o livro e você vai entender um pouco sobre as argumentações científicas que eu coloco lá. Ok. Tem um recado aí? Não, acabou. Uma pergunta. Então faça suas considerações finais também. Doutor Marcos, quero agradecer a presença do senhor aqui. Até uma próxima oportunidade. É um privilégio muito grande, Santiago. A gente costuma dizer que quando a gente vai discutir várias coisas, a gente discute por 5 minutos, 10, mas quando a gente vai falar sobre as nossas origens, não é? Da onde viemos, quem nos formou e tudo mais, é um assunto inesgotável. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com vocês, com os seus ouvintes. Foi um privilégio muito grande. E o objetivo é esse, é compartilhar a verdade dos fatos. Não há outro objetivo a não ser esse, de contar à população realmente o que é que a ciência, né, que tantos financiamentos tem recebido e tantas pessoas estudando e tudo mais, o que elas realmente, o que a ciência aponta sobre as nossas origens. Um assunto fantástico e foi um privilégio imenso discutir com vocês e com seus ouvintes. E eu agradeço, né? Obrigado, professor, obrigado, Santiago, obrigado à nossa equipe de produção, né? O Rodrigo Colombo e o Alexandre Campos, e você que nos acompanhou até agora em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até o sábado que vem.